E aí, gente do oitavo, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Flávia de novo. E hoje a gente vai fazer uma aula de revisão para a nossa querida prova bimestral, tá? Tudo, exatamente tudo que eu falar aqui hoje vai cair na prova. Então, presta bastante atenção, tá? Outra coisa que eu ia falar é que toda vez que vocês vão fazer uma atividade que tá lá na agenda, vocês têm que colocar fiz atividade. É um lugar que vocês têm que clicar lá falando que vocês fizeram, pra gente saber que você tá fazendo e também é como se fosse uma presença, tá? Então, quando você não faz isso, você acaba não tendo a presença daquela atividade. Então, por favor, façam isso, tá? Então, vamos começar. Vou dividir em tópicos, vou falar os tópicos mais importantes. Desculpa que eu estou com um pouco falta de ar já. Mas, então é isso. Vou dividir em tópicos. Tudo mesmo que eu falar aqui nesse vídeo, vocês precisam saber na hora da prova, tá? Então vamos lá. O que foi o deísmo? O deísmo, ele era a crença. Lembra que a gente tá falando das respostas iluministas, dos iluministas, tá? O deísmo foi esses iluministas que queriam provar a existência de Deus através da ciência. Então, não necessariamente ser um iluminista quer dizer que ele é ateu, tá? Como se fala? Outro termo que nós utilizamos é o empirismo. O que é o empirismo? É a crença de que o conhecimento advém das nossas experiências, principalmente pelos sentidos. Tato, olfato, visão e esse tipo de coisa, tá? Então, tudo que a gente experimenta vai gerar na gente um conhecimento, certo? Existem 3 pensadores que eu preciso que vocês saibam o que eles tinham em mente, tá? Locke, Rousseau e Montesquieu. Rousseau defendia o fim da propriedade privada e do absolutismo monárquico, e ele queria que as pessoas fossem tolerantes entre si. Então, liberdade religiosa, esse tipo de coisa, tá? Cada um podia acreditar no que quisesse, liberdade do homem. O Locke, ele era um empirista. Ele acreditava que o homem era uma tábua rasa e conforme ele for tendo experiências, ele vai adquirindo conhecimento. E quanto mais conhecimento ele vai adquirindo, mais elaborada essas experiências vão sendo, tá? E Montesquieu, que defendeu o poder dividido por 3: legislativo, executivo e judiciário. Muito importante saber esses 3, tá bom? Vamos lá. Dentro disso, a gente vai ter a divisão de classes, né? Dentro dessa sociedade. A gente vai ter 5, que vai ser os nobres, que tinham um trabalho burocrático. A gente vai ter os gentes. Esses gentes, eles não eram nobres, mas eles tinham lucro por terras, tá? Então, eles eram um pessoal bem riquinho, tá bom? Os yeomanry, esses caras, eles trabalhavam com pecuária, com agricultura e também com matéria-prima para têxtil. Lembra que a gente está começando essa questão da revolução e a indústria têxtil foi uma dos fortes dessa época, tá bom? Os burgueses, que era de bancos, comércios e corporações de ofício, e os camponeses, que eram os trabalhadores, tá bom? Precisa saber disso, certo? Então tá bom. E aí a gente vai ter os puritanos. Quem eram esses caras? Esses caras, eles defendiam o liberalismo político, ou seja, a não influência do governo nas atividades, principalmente econômicas do país. Então, eles eram contra extremamente que o governo influenciasse nisso. E, obviamente, contra o absolutismo monárquico, tá? Também, meus amores, tinha o parlamento. O parlamento, lembra que eles ainda estão pensando eles ainda estão vivendo. Desculpa, tô com falta de ar. Por isso que eu tô falando meio cansada, tá? O parlamento era um pessoal, principalmente da burguesia, tá? Que queria que sua voz fosse ouvida num governo absolutista, tá?
Então, o que aconteceu? Carlos I, o rei, entrou em conflito com os escoceses. E ele viu que ele estava perdendo e estava bem feia a situação. Então ele precisava de grana, porque a Inglaterra estava num período muito de crise econômica, tá? Então, como ele precisava de dinheiro, para que ele ia pedir? Para os burgueses. Só que ele já tinha fechado o parlamento e os burgueses não estavam felizes com o governo dele. Então, o que ele podia fazer para ter esse apoio, tá? Então, o parlamento, para ajudar o Carlos I, ele teve que assinar algumas condições. Vocês precisam saber essas condições, tá bom? A extinção de impostos, porque como ele não tinha dinheiro, ele estava o Carlos I, né? Ele estava cobrando altos impostos da burguesia. Então, a extinção de pagamento desses impostos, a abolição do anglicanismo como religião oficial do país, tá bom? Condenação e prisão dos principais apoiadores de Carlos I, e o parlamento precisava se reunir a cada 3 anos, pelo menos. Não tinha mais essa história e ele era proibido de dissolver o parlamento, como ele tinha feito anteriormente. Então, para que a burguesia ajudasse ele, o parlamento, eles assinaram esse acordo, tá? Precisa saber. E com isso, meus queridos, Carlos I, mais tarde, a gente vai ver que ele foi tentar ficar contra o parlamento de novo e não deu certo. Ele foi morto. Uma nova política se instaurou. Qual foi ela? A República, tá? Nessa República, não era todo mundo que votava também, tá? Precisava ter um status social, um dinheirinho. Então, era uma república, mas não tão república desse jeito, tá? Nesse período da República, houve 2 acontecimentos que vocês precisam saber, que foram os atos de navegações e o Tratado de Westminster. O que foi isso? Os atos de navegações foi que agora, para chegar na Inglaterra, para atracar, eles precisavam ser parceiros econômicos da Inglaterra, ou o navio que chegasse ali no porto, né, inglês, ou precisava ser inglês. Por quê? A Holanda era a principal rival da Inglaterra, por mercado mesmo consumidor. Então, ela fazendo isso, vetava a Holanda, porque muitos pessoal parava na Inglaterra para pegar mercadoria para vender para fora, para vender seus próprios produtos dentro da Inglaterra, ou apenas para fazer uma baldeação para ir para outro lugar. Então, não podia mais. Então, isso quebrou as pernas da Holanda, tá? Como resposta, a Holanda entrou em conflito com a Inglaterra, em guerra mesmo. E outra coisa dos atos de navegações é que toda a navegação inglesa precisava ter poderio bélico, ou seja, precisava ter armamento, tá? Com isso, ela entrou em conflito com a Holanda, o que gerou o Tratado de Westminster. O que foi esse tratado? A Holanda perdeu a guerra, tá? Então, com a perda dessa guerra, os atos de navegações começaram a vigorar oficialmente. Desculpa. Começaram a vigorar oficialmente. Tá? E com isso também a Inglaterra ganhou uma fama, né? Vamos colocar assim. Eles eram vistos como uma potência naval. E até hoje, tá? Então, meus amores, para a prova bimestral, é isso que vocês precisam saber. Se concentrem na prova, eu sei que vocês vão muito bem e vão arrasar, tá? Qualquer dúvida, pode mandar e-mail, chorar as lágrimas e etc. Um beijo, meus amores. Tchau!